Dói quando você olha no espelho e percebe que o garoto promissor que você era aos 20 se tornou um homem estagnado hoje em dia. O tempo já não está mais ao seu lado e o seu potencial está enfraquecendo enquanto você finge que tem todo o tempo do mundo. Acorda, o jogo já começou e se você continuar assim, você vai continuar perdendo de goleada. Você não tem mais 20 anos, e isso não é uma crítica, é só a verdade, e no fundo, você sabe o que isso significa. A maioria das pessoas tem um caderno no fundo da gaveta ou uma pasta no celular com o nome Metas, Projetos ou Recomeço, e dentro tem planos que muitas das vezes a gente fez com cuidado, ideias que pareciam certas naquela hora que a gente escreveu. Coisas e planos de projetos que realmente iriam mudar alguma coisa em nossas vidas. Você se lembra como você estava animado quando você criou uma dessas metas? E lembra o que aconteceu depois? A gente fechou o caderno, colocou em uma gaveta e aquilo ficou lá, intacto, esperando um dia que ainda não chegou. E isso não é preguiça, não é falta de capacidade, é apenas um padrão que foi se instalando aos poucos, tão devagar que muitas das vezes a gente nem percebe. E esse é o padrão que a gente trata a nossa própria vida como rascunho, como se o que fosse de verdade ainda fosse começar em algum momento mais à frente. Só que o tempo não funciona assim. Ele não espera nós nos sentirmos prontos. Não pausa enquanto a gente planeja e não volta para nos dar outra chance de fazer o que a gente deixou para depois. E a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo não é o porquê você não fez. Você já sabe o porquê. A pergunta é: até quando? Deixa eu te mostrar como esse padrão aparece no nosso dia a dia. É domingo à noite, você está deitado na cama, celular na mão, rolando o feed, sem preocupar com nada específico, e de repente bate uma sensação, que não é tristeza exatamente. É um peso leve no estômago, aquela consciência quieta que a semana passou e as coisas que importavam continuam no mesmo lugar. Aí você pega o celular, abre o bloco de notas e começa a organizar a semana que vem. Academia, trabalho, aquele projeto que está parado há algum tempo, coloca horário, detalha, estrutura tudo. Fica até tarde da noite planejando. E depois disso, você até sente um alívio real, como se tivesse feito alguma coisa importante, só que não fez nada ainda, você só planejou. No outro dia de manhã, o alarme toca cedo, você desliga o alarme, rola para o lado e quando abre o olho, você já está atrasado de novo. A lista que você fez na noite anterior continua lá, intacta. E isso tem uma explicação, e ela não tem nada a ver com fraqueza de caráter ou preguiça, porque planejar gera uma sensação boa. O cérebro, ele libera um prazer, libera dopamina, só de imaginar o resultado, sem o trabalho e sem o risco, sem a possibilidade de tentar e não conseguir. Então, você fica com aquela sensação de ter feito sem fazer. E sem perceber, a gente acaba se tornando um especialista em começos. Cada novo plano é um alívio temporário. E a execução, essa parte que exige, que confronta e que cobra, essa a gente vai empurrando para frente. E não é por má vontade. É por um hábito que foi crescendo silenciosamente dentro de nós e que agora precisa ser reconhecido pelo nome que tem. E o custo desse padrão não aparece de uma vez só. Ele vai aparecendo aos poucos, vai chegando devagar em coisas pequenas que parecem separadas, mas não são. Aparece na academia, que você pagou e foi poucas vezes no mês. Você não cancelou porque cancelar seria admitir algo que ainda não está pronto para admitir. Então, continua debitando no cartão todo mês. E quando você vê o extrato, você passa rápido para o próximo item. Aparece também no seu trabalho, quando você está em uma reunião e alguém apresenta uma ideia que você já teve meses atrás, porém nunca desenvolveu. Aí você fica quieto, não por falta de argumento, mas porque
o que você ia dizer ficou só na sua cabeça, enquanto outra pessoa foi lá e fez. Aparece em casa, quando sua mulher te pergunta quando você vai resolver aquela situação que ela já te pediu há algum tempo, e você fala que está vendo, mas os dois sabem que não está. E esse espaço entre o que você diz e o que você faz vai criando uma distância silenciosa que nenhum dos dois sabe nomear. E cada situação dessa parece isolada, mas é a mesma pessoa em contextos diferentes repetindo a mesma escolha. E o que vai pesando com o tempo não é só culpa, é algo mais sutil. É que a gente começa a nos levar menos a sério. E isso não é de uma vez só, é aos poucos. Cada promessa não cumprida vai enfraquecendo a confiança que a gente tem em nós mesmos, até chegar um ponto em que a gente escreve um novo plano e já não acredita nem mesmo no que nós estamos escrevendo. E com isso, a gente continua começando, mas a gente para de acreditar que esses começos virem alguma coisa. E esse é o momento mais importante desse vídeo, porque é exatamente aqui que a mudança precisa começar. Tem uma história que Jesus contou sobre um homem que saiu de viagem e deixou dinheiro com 3 servos. Para um, deixou 5 talentos, para o outro, 2, e para o último, 1. Os 2 primeiros foram lá, trabalharam, arriscaram e dobraram o que tinha recebido. O terceiro foi lá, cavou um buraco no chão e enterrou o talento com cuidado, com segurança e sem risco. Quando o dono voltou, o servo que tinha cavado o buraco e enterrado o talento explicou que teve medo, por isso o guardou. E o que chama atenção nessa história não é o julgamento, é o motivo. Ele não desperdiçou a oportunidade de multiplicar o talento por descuido. Não perdeu essa oportunidade por má intenção. Ele enterrou por medo de tentar e não ser o suficiente. Então ele escolheu a segurança de não fazer nada e chamou isso de prudência. Você reconhece esse movimento? O planejamento que nunca vira execução é como se fosse o talento enterrado, não porque a gente é negligente, mas porque executar de verdade significa se expor. Significa descobrir se a gente é capaz. E essa resposta, quando a gente não tem certeza, nos assusta. Então, a gente planeja mais um pouco, organiza mais uma vez e recomeça de novo. E fazendo essa analogia com o tempo que nunca foi nosso, que a gente recebeu emprestado para fazer algo com ele, vai passando enquanto o talento continua no buraco, enterrado. E essa parábola não foi escrita para nos condenar, foi escrita justamente para nos despertar, para lembrar que o que a gente recebeu, que é o tempo, a capacidade e a responsabilidade, não foi nos dado para ser guardado com segurança, foi nos dado para ser usado, para crescer e para construir algo real. E você ainda tem o que precisa para fazer isso. A questão é se você vai continuar esperando o momento perfeito ou se você vai começar agora com o que você tem para fazer do jeito que é possível fazer nesse momento. Mas aí vem a pergunta, então por onde começar? E a gente deve começar com uma coisa só. Pode ser pequena, porém essa coisa tem que ser concreta. Tem que ser uma coisa que você vai fazer hoje e não na segunda. Não quando terminar a semana corrida e nem quando as condições melhorarem. Essa noite, antes de dormir, você já prepara o dia de amanhã, separa a roupa que vai usar. A tarefa mais importante do dia já decida logo hoje. De preferência, já faça logo de manhã, para você já ficar com o dia com aquela sensação de dever cumprido. Mesmo porque amanhã de manhã, quando você estiver acordando, meio sonolento, você não vai tomar a melhor decisão. E o nosso cérebro, ele gosta de coisas mais claras. Então, ele prefere o menor esforço possível. Se você puder tomar essa decisão um dia antes, ele vai cumprir com muito mais facilidade. Então, você tome essas decisões agora, que você está lúcido. E quando o celular tocar de manhã,
coloca o pé no chão já nos primeiros 5 segundos, sem negociar, sem checar o celular primeiro. 5 segundos e já levanta. Porque se você ficar deitado pensando, a parte de você que quer continuar no mesmo lugar vai ganhar o argumento. E ela é boa nisso. E a primeira hora do dia, ela deve ser sem celular, sem feed, sem notificação, sem verificar nada. Você deve usar esse tempo na tarefa que você sempre empurra, aquela que quando termina, você sente que o dia teve sentido. E isso não é porque é uma rotina perfeita, é porque você vai estar cumprindo um acordo que você fez com você mesmo. Um acordo simples, honesto, mas que você cumpre não para provar nada para ninguém, mas porque a pessoa que não sustenta a própria palavra, ela acaba perdendo aos poucos o respeito que ela tem por si mesma. E você merece se respeitar. Isso começa com um dia, depois outro, depois mais um. Não é sobre transformar tudo de uma vez. É sobre ser, hoje, o tipo de homem que faz o que disse que ia fazer, que usa o que recebeu, que não enterra, mais uma vez, o talento com medo de não ser suficiente. É verdade que você não tem mais 20 anos, mas você tem o hoje. E o hoje, feito com intenção, já é mais que suficiente para começar a construir algo diferente. Se esse vídeo tocou em algo que você já sabia, mas ainda não tinha nomeado, se inscreva no canal, curta e compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E se você quer continuar construindo essa estrutura com mais clareza, mais direção e mais consciência, te vejo no próximo vídeo.